Enquanto cantávamos a segunda música, Conhecerei, me veio uma... Na verdade, me voltou a ilustração que eu li essa semana enquanto preparava a mensagem de hoje, né, o sermão de hoje. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você já pulou de bungee jump? Primeiro, todo mundo sabe o que é bungee jump? Bungee jump é uma corda elástica que geralmente os malucos amarram no tornozelo, né? Eu não sei onde amarram porque eu não pulei e não pretendo pular. E eles pulam de pontes ou lugares assim espaçosos, né? E eles vão lá embaixo e fica assim balançando e tal. É aquele prazer, não sei de que, de sentir medo, não sei como é que é isso. E por que eu lembrei disso? É porque na música que nós cantamos tem uma expressão bem interessante. Não sei se você reparou. Me lançarei. Você reparou nessa expressão? Eu não sei o que você pensou, você não pensou nada, você não pensou... Eu pensei no bungee jump na hora, eu lembrei do bungee jump. Mas bungee jump não é uma expressão para falar de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente pula, ou entende-se que quando pula de bungee jump, você vai pular em algo desconhecido, você está lidando ali com a morte, você está lidando com o seu medo, você está lidando com todas essas coisas. Se lançar nas mãos do Senhor não produz nada disso. Se lançar nas mãos do Senhor só produz coisas boas, produz sentimentos bons, produz renovo de coração. Mas a expressão se lançar é fundamental, porque talvez você esteja sentado aí cheio de reservas, assim, protegido. E quem fica protegido tem muita dificuldade de ouvir o que Deus tem para dizer. Porque por mais que ouça a voz de Deus, sempre questiona essa voz. E não simplesmente obedece o que a voz manda fazer. Se lançar é ouvir, entender que é Deus que está falando e fazer o que Ele manda fazer. O que Deus te manda fazer nesta noite, deixa Ele mesmo falar com você. Mas você precisa entender que ao ouvir a voz de Deus, é preciso tomar decisões importantes para a nossa vida. Quando nós continuamos hoje, então, a série chamada Uma Fé Relacional, nós estamos falando da necessidade desta caminhada e de um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, a gente tem algumas etapas importantes a cumprir. Vamos orar então, pedir isso a Deus? Ora comigo aí. Peça a Deus para que você não tenha reservas no coração. Se alguma coisa lá fora te incomoda, peça a Deus para tirar isso. Se alguma coisa dentro do seu coração também te incomoda, pede a Deus para tirar isso. Que você esteja pronto para ouvir a voz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso bom Deus, o Senhor é maravilhoso e bom. Tudo que o Senhor faz parte de um amor que conhecemos em parte. Mas haverá um dia em que conheceremos o amor na sua plenitude. E esse dia é quando encontrarmos com o Senhor. Como desejamos esse dia. Porque neste dia teremos o descanso, teremos refrigério, nunca mais choraremos, nunca mais sentiremos tristeza, nunca mais passaremos pelas dificuldades pelas quais passamos. O céu não é apenas uma promessa, mas uma grande expectativa nos nossos corações. Mas enquanto a Deus aqui estivermos, que vivamos para o Senhor. Que vivamos para engrandecer o Senhor, que vivamos para glorificar o Senhor. Portanto, nos ajuda. Ajuda-nos nesta noite, durante toda a nossa vida sim, mas muito particular nesta noite. Porque muitas vezes podemos pensar no domingo que vem, no mês que vem, no ano que vem. Mas e esta noite? Esta noite é fundamental, é importante. Nesta noite ouviremos a Tua voz, mais uma vez, como já ouvimos na leitura da Tua palavra, quando o Senhor nos chamou de amigos, quando ouvimos nos cânticos, nas orações, quando falamos com o Senhor, mais uma vez ouviremos a Tua voz quando abrimos a Tua palavra. E o que pedimos é que a Tua palavra não passe despercebida por nós, mas que ela produza em nós frutos, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos molde,
que a Tua palavra nos encoraje, que a Tua palavra nos modifique, mas tudo isso para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda a nos lançar nas Tuas mãos, faz-nos ter a segurança de que não estamos nos lançando no vazio e nem pisando em falso, mas em chão sólido, firme, firmado pelo Senhor. E que assim, ó Deus, o Senhor seja engrandecido em todas as coisas. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Nós começamos na semana passada a série chamada Uma Fé Relacional. E nós falamos da importância da renúncia, ou seja, quando a gente ouve a voz do Senhor para esse relacionamento, todo relacionamento exige uma renúncia de determinado grau. É claro que se você quer se envolver com Deus, você precisa de abrir mão de algumas coisas que são fundamentais. E abrir mão vai ser importante, você abre mão para se manter casado, você abre mão para ter amizades, e não é diferente com Deus, você precisa abrir mão de algumas coisas, de vícios, de posturas, de palavras, de linguajar, de um monte de coisa. Mas nós chegamos a um passo maior nesse relacionamento. Todo relacionamento necessita de um envolvimento, e todo envolvimento chega então a um amadurecimento. Há uma necessidade de amadurecimento. E o que é amadurecer? Queria pensar isso com você nesta noite. Queria falar da minha caminhada, porque eu comecei cedo. Comecei cedo no Evangelho, talvez diferente de algumas outras realidades, talvez igual a outras realidades. O meu exemplo não é maior nem melhor, é só um exemplo. Infelizmente, ou felizmente, é o que tinha a mão, né? Então eu quero dizer para você, com 8 anos, eu estava tão envolvido na igreja que eu tocava piano para o coral. Com 9 anos eu tinha certeza do meu chamado pastoral. 9 anos de idade. Com 15 anos eu entrei no seminário para fazer um curso de música, bacharel em música sacra, a minha primeira formação. Com 16 anos eu fui nomeado oficialmente pelo conselho da igreja de Higienópolis como regente do coro jovem. Eu tinha 16 anos. Com 20 eu terminei o seminário de música, com 21 eu comecei o de teologia. Com 21 eu comecei a namorar com a Rosinha, isso é uma data importante, ela está indo embora, mas eu tenho que falar com ela para ela ouvir. Com 23 eu estava casado, com 26 e com 25 eu já tinha terminado o curso de teologia, com 27 eu já era pastor, com 30 anos eu fui pai, com 32 pai de novo, com 35 eu preciso ser pai de novo. Muito bem. Começar cedo a vida. A gente às vezes se honra de ter começado cedo, né? Quando eu começo a contar para algumas pessoas, eu comecei a trabalhar com 18 anos, minha carteira foi assinada com 18 anos. Ela hoje está assinada de forma celestial, não na CLT mais. Mas ela foi assinada com 18 anos. Tem gente que diz assim, não, pastor, com 14 anos eu já tive carteira assinada. Quem teve aqui com menos de 14 anos carteira assinada? Miguel, você começou a trabalhar firme, sem carteira assinada, com quantos anos? 8 anos. Agora eu entendi porque você ficou careca. É sério, irmãos, sério. É trabalho infantil, né? Isso é sério. Para quem teve pai e mãe, né? Plural de seus pais. No interior, como os meus, eles com 7, 8 anos trabalhavam na roça, e o trabalho é duro, não tem carteira assinada, mas é um trabalho muito duro. Às vezes a gente olha para trás e conta isso como vantagem. Eu trabalho desde cedo eu tive responsabilidade. A pergunta que eu queria fazer para você é, isso é bom ou isso é ruim? Até que ponto isso produz amadurecimento ou até que ponto isso produz apodrecimento? Até que ponto começar cedo é bom? Talvez a gente jogue responsabilidades nas crianças de hoje, como jogaram nas nossas costas, e a gente quer reproduzir um modelo que nos foi passado. Quem sou eu para questionar modelos? A pergunta é se isso é bom ou se isso não é bom. Procurando na internet, eu achei esse menino prodígio aí.
Eu vou colocar o vídeo para... Quer dizer, o pessoal vai colocar o vídeo aí para você conhecê-lo. Mas esse vídeo, esse menino tinha 4 anos, diz vários vídeos lá. Se ele tinha 4 anos, no finalzinho, ele já tem agora 5 anos. Mas eu queria... Achei muito interessante que o pai filma. Eu não entendi nada do que ele falou, não sei nem se é japonês, o que é. Mas se você sabe japonês, traduz agora. Não sei nem se é japonês. Você vê como é que... Mas a ideia é que ele está apresentando o filho ao mundo. Esse menino ficou famoso porque ele realmente toca bastante. Mas repare no peso da responsabilidade de ser um menino prodígio. Escute o menino aí que você vai entender. 彈多次忽貪就有5000分，俾啲表情啊！你看了也4000的。哇！快啲快啲！收拾心情，收拾心情。好激昂㗎，好激昂嘅，知唔知啊？每一下要撞眼。 Tratá-la como uma criança comum. Mas o problema é que ela vai receber exigências que talvez não sejam da idade dela. Tem um menino, um violinista, ele já é quase um adolescente hoje, mas o nome dele é André Rio. O primeiro vídeo que você vai encontrar na internet dele, ele tem uns 2 anos. Ele toca mal, é bonitinho ele tocando, mas é aquela coisa assim, violino é o tipo de instrumento, ou você sabe tocar ou não sabe tocar. Se você não sabe tocar, sai horroroso. Parece alguma coisa rangendo, né? Você passa na unha no móvel, né? Um negócio horroroso. E o primeiro vídeo que tem é bonitinho, mas é horroroso. Mas tem um vídeo logo depois, que ele tem uns 3 ou 4 anos, e ele já está tocando na Europa para uma plateia de 5.000, 6.000 pessoas. E eu fiquei pensando na vida daquele menino, porque ele está num ambiente que não é infantil, é um ambiente adulto. Ele está fazendo uma coisa que um monte de gente estudou a vida toda para fazer, ou seja, tem responsabilidade, a horário, a pressão. Ele é uma estrela, ele aparece diante das pessoas, e ele é tão criança que ele começa o show fazendo uma brincadeira. O maestro chama ele à frente e pede para ele ensinar para as pessoas o que ele sabe fazer com a água. E aí ele pega uma garrafa d'água, coloca, enche a boca, e ele finge que vira a garrafa no ouvido e cospe no chão. Coisa de criança. Mas ele tem 3 anos. Achei muito interessante, por isso que eu queria que você visse o intervalo entre as músicas, é que enquanto ele está tocando, ele está completamente descompenetrado. Mas quando ele acaba de tocar, ele é um menino de 4 anos, que celebra como um menino de 4 anos. Ele é uma criança, ele ainda não está maduro o suficiente para ser exigido de algumas coisas. Pelo menos com essas perguntas, ou com essas questões na sua cabeça, eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse texto do 2º livro de Reis, capítulo 2, até o versículo 15, a parte A do versículo. Eu estou falando a parte A porque vai mudar o contexto, né? Antes de fazer a leitura do texto, eu queria lembrar algumas coisas com você. Vamos lembrar o que aconteceu no domingo passado, a história que contamos. Elias ouviu de Deus que ele seria substituído por um outro profeta. Qual é o nome do profeta que vai substituir Elias? Eliseu. Eliseu é encontrado por Elias. Se eu fizer a troca, você perdoa. Elias encontra Eliseu, e Eliseu está fazendo o quê? Está cuidando da terra, arando a terra, e ele está conduzindo uma junta de bois. Especificamente, qual junta de bois? A 12ª. O que Elias faz quando chama Eliseu? Qual é o símbolo que ele usa? Ele pega a capa, joga sobre ele. Eliseu recebeu a capa, entendeu que estava sendo chamado, e ele vira para Elias com um pedido. Deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Vou dar um beijo neles. O que Elias disse? Vai e volta. Vai e volta, e rápido, porque você sabe o que aconteceu contigo.
Eliseu foi, deu um beijo no pai e na mãe, provavelmente disse algumas palavras também, o texto não está preocupado em relatar isso. Quando ele volta, ele dá um caráter definitivo ao chamado, ele pega os seus instrumentos de trabalho, que são, né, a junta de bois, os bois em si, e também aquele material de madeira, e faz o quê? Isso, queima, faz aquela churrascada, o pessoal come ali, distribui entre as pessoas, e ele vai atrás de Elias. Depois de 1 Reis capítulo 19 até agora, você não vai ler o nome do Eliseu em nenhuma passagem que aparecer o nome de Elias. Mas você não pode desconectar que Elias estava sozinho. Afinal, Deus havia chamado Eliseu para caminhar junto com Elias, para que ele aprendesse e pudesse suceder Elias quando Deus assim o chamasse. Eu quero citar duas histórias que aconteceram com Elias nesse intervalo. Alguns historiadores vão dizer, e o número não é preciso, mas é só uma referência, que entre o chamado de Eliseu e a subida de Elias ao céu, nós vamos chegar a esse texto para você entender a subida de Elias ao céu, se passaram 11 anos. Então você tem assim um tempo relevante que Eliseu foi aprendendo com Elias nessa caminhada. Ele foi conhecendo o que é ser profeta. Duas situações que me chamam muito a atenção. A primeira é que tinha um camarada que era vizinho do palácio, o nome dele é Nabote. Imagine que a nossa igreja é o palácio e o vizinho de cá, eu vou falar porque o vizinho de cá é membro da igreja, né? Então está tudo certo. E o vizinho de cá, ele tem uma plantação de uvas. O Lucas Gonzaga, ele é vinheiro. De repente, a gente decide aqui, como o Acabe decidiu, eu quero essa terra para mim, porque eu quero fazer uma horta e vou plantar alface. Só que Nabote vira para Acabe e diz assim, poxa, isso aqui é uma terra de família, não queria vender, eu queria que essa terra ficasse para minha família, eu queria cuidar da minha família com essa terra, e Acabe não tem jeito, ele quer tomar a terra. Elias chega para Acabe, para Jezabel, e anuncia palavras de juízo contra eles. Bem, o que tem participar de uma coisa dessa? É mais uma experiência que Eliseu vai ter de como enfrentar situações polêmicas ou quando alguém tem muita autoridade e te ameaça de tirar a própria vida. Eliseu participa disso, das palavras de Elias, da forma como Elias se posiciona, de Elias requerer justiça da parte do rei, de agir de forma correta. Acabe foi castigado por Deus e foi dito que ele morreria em batalha, e assim aconteceu. Ele decidiu ir para uma batalha não vestido como um rei, escondido como um dos servos, e ele está lá num dos carros lutando, e o texto diz exatamente que um flecheiro, por acaso, esta expressão, abre aspas, está no texto bíblico, lançou uma flecha no ar e acertou no intervalo, né, da couraça de Acabe, e ele começou a sangrar ao ponto de que o carro ficou inundado com seu sangue, e ele morreu por ali mesmo. Quem assume o reinado no lugar é Acasias. Filho de peixe, eu não sei se é peixe, mas filho de Acabe é um Acabezinho bem ruinzinho. E o Acasias é pior do que seu pai em todos os sentidos. Ele caiu da cama, ficou doente, e em vez de consultar a Deus, ele consultou a um Deus conhecido como Baal-zebub, é o que está no texto. É estranho, mas é o Deus das moscas. Baal-zebub. A consulta não dá em nada, não cura, não livra daquela condição, até que então Deus fala com Elias, dizendo que Elias deveria reprovar o rei e alertar o rei de que ele tinha feito bobagem. 3 mensageiros são enviados até Elias. Os 2 primeiros, quando chegam lá, são queimados com fogo que desce pelo céu. E quando eles tentam se aproximar de Elias, eles morrem, não conseguem nem terminar o assunto. O terceiro, quando chega, já vem dizendo assim, eu sei que os 2 primeiros já morreram,
Então tem misericórdia de mim, da minha família, dos que estão comigo. Então eu vim aqui só dar uma mensagem do rei, eu quero saber o que aconteceu. E Elias diz exatamente assim, ó, você consultou Baal-zebub, em vez de consultar a Deus, será castigado por isso. Então, o que a gente pode perceber? Eliseu, ele esteve diante de um profeta com tamanho poder de enfrentar rei, enfrentar mensageiros, fazer descer fogo do céu, experiências que a gente não teve. Então Eliseu, ele vai aprendendo com Elias várias situações, ou como se portar em cada uma dessas situações. Chegamos então ao momento da despedida, o momento que Elias vai ao céu, e eu queria então ler o texto com você. Vamos ler de forma alternada. Você consegue enxergar? Dá sim. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não me falem isso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Bem, vamos visualizar então o que está acontecendo nesse texto. Elias vai para 3 lugares: Betel, depois ele vai para Jericó e depois vai para o Jordão. Ele vai pregar a palavra do Senhor nesses 3 lugares e acontece uma coisa interessante. Nos 3 lugares, o que dizem para ele? Você sabe que hoje Elias vai ser tirado de você? Qual é a resposta de Eliseu? Interessante. Não fale sobre isso. Não fale sobre isso. Não toca nesse assunto. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que Elias vai ser levado ao céu, que Elias vai ser retirado dele.
Parece que o relacionamento de Eliseu com Elias é um relacionamento muito profundo, e não apenas parece, a gente não precisa apenas deduzir, o relacionamento é esse mesmo. Há uma expressão no texto, na revista atualizada, se você está com a Bíblia aí, muito comum, que Eliseu pede a Elias que ele dê porção dobrada do teu espírito. Para a gente entender a expressão porção dobrada, a NVI traduziu de uma forma mais fácil de você compreender isso. Como é que Eliseu considerava Elias? Qual era o relacionamento que eles tinham? O que você deduz pelo texto? Tem uma expressão no texto, olha aí o versículo, você está com a Bíblia aberta? Versículo 12, como é que ele chama Elias? Meu pai, meu pai, meu pai. Por que Eliseu chama Elias de pai? O relacionamento que eles têm é de aprendizado, é um relacionamento tão bom, tão agradável, que é o relacionamento de pai e filho. Se você entende esse relacionamento de pai e filho, você entende o pedido que Eliseu está falando. No nosso tempo, quando o pai morre e o pai deixa herança, juridicamente eu acho que é 50% para a esposa, né? E os outros 50% são divididos entre os filhos, tá certo? É isso mesmo? Mas naquele tempo antigo não era assim. Ser primogênito tinha suas vantagens. Filho primogênito recebia porção dobrada da herança. Por uma coisa simples. Porque o filho primogênito tinha a responsabilidade de manter vivo o nome do pai. E manter vivo o que o pai fazia. A gente não consegue entender o que Esaú faz com Jacó quando vende a primogenitura, porque entre nós não há essa questão de ser o primogênito, de ser o responsável pela família. Eu deduzo que não há, porque a nossa sociedade está muito, esses conceitos partilhados, né, eles se perderam ao longo do tempo. Quando Eliseu pede para Elias, ele não está pedindo para ele fazer o dobro do que Elias fazia, não é nada disso. Porção dobrada é me dar uma parte desta herança, uma parte considerável, porque eu quero continuar sendo profeta como você. Elias sabe exatamente o que é ser profeta, por isso que ele vira para Eliseu e diz assim, você me pediu uma coisa dura, difícil. É como se você olhasse para alguém que, um pastor que você tem grande admiração, e você dissesse assim, puxa, eu quero ser pastor como ele, como o reverendo Guilhermino Cunha, como Jorge Patrocínio, é Jorge? Acertei. Como Roberto Brasileiro, eu quero ser um pastor como o Hernando Dias Lopes. Dura coisa. Porque esta vida que muitas vezes a gente conhece da televisão ou da fama, você não conhece as tribulações, as dificuldades. Você não sabe o que é ter que largar a família todo final de semana para pregar fora em algum lugar, porque você é muito conhecido. As pessoas não sabem o peso, o ônus, elas conhecem o bônus, né, a parte boa do processo. Mas e a parte difícil? É claro que ser crente como Elias é muito legal. Imagine que você, diante de uma dificuldade, né? Você jamais teria medo de qualquer coisa, de ser assaltado na rua. Você sairia na rua, se apareceu 50 bandidos, você oraria como Elias e dizia assim, Senhor, desce fogo do céu, Senhor. Você ficaria tranquilo, experiência. Elias não tem medo dessas coisas. Elias não tem medo de Acabe, não tem medo de Jezabel, não tem medo dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele se sente extremamente pressionado e cansado da responsabilidade de ser profeta. Porque quem disse que esse trabalho seria fácil? Não seria pesado, cansativo e exigiria muito fisicamente, psicologicamente do profeta. Eliseu, ele não tem uma experiência com Deus ainda como Elias teve. Isso fica claro no texto também. Porque quando ele está subindo, né, numa cena que a gente não consegue nem visualizar, um redemoinho, carro de fogo, cavalo de fogo, e a capa de Elias fica. Eliseu pega aquela capa e ele vai agora para o rio que eles tinham atravessado antes. E na experiência dele é simples. Quando eles estavam caminhando para ali,
Elias pegou um manto, tocou na água e eles passaram a pés enxutos. Agora Eliseu está diante do rio com a capa de Elias. E a pergunta que ele faz é: onde está o Deus de Elias? Ué, mas ele não perguntou onde está o Deus de Eliseu. Por que ele está falando o Deus de Elias? Simples, é o Deus que ele conhece. É o Deus que foi apresentado para ele. Existem alguns fenômenos quando a gente cria os nossos filhos no Evangelho que a gente não pode negar. Até determinado momento da vida dos nossos filhos, eles não conhecem Deus pessoalmente. Ele conhece o Deus dos pais. Então repara bem, às vezes os nossos filhos são reflexo da nossa falta de compromisso como discípulos do Senhor Jesus. E eu não quero que você olhe simplesmente para situações da sua vida, quero que você faça um exercício agora, sério mesmo. Olhe para mim com toda atenção. Não olhe para alguns problemas que aconteceram na sua vida e agora fique se culpando porque o seu filho está vivendo determinada situação, então a única coisa que bate na sua cabeça é culpa. Assim, eu errei em algum momento, esquece isso. Vamos partir do ponto positivo. Os nossos filhos, se nós queremos que eles sejam pessoas de fé, o que os pais precisam ser? Homens de fé. Seus filhos precisam olhar para você e perceber como é que você lida com a crise. Como é que você lida quando você abre a despensa e não tem nada? Como é que você lida quando alguém ameaça você? Quando alguém enfrenta você? Quando alguém machuca você? Você inspira seus filhos ou desinspira, se é que é possível fazer isso. Mas a questão que a gente precisa entender é que os nossos filhos, eles ainda não têm um relacionamento com Deus da mesma forma que temos. Um dia eles vão perceber esse relacionamento e vão caminhar. Mas é claro que boa parte ou grande parte da parcela desse relacionamento será construída por nós, os pais. Se você, um parênteses importante, os meus pais não estão na igreja, o que eu faço? Tem um monte aí, você escolhe hoje. Pai e mãe. Pode escolher, pai e mãe. E nem precisa ser marido e mulher, você escolhe pai e mãe diferente, você tem privilégio. Mas você não precisa se sentir órfão, você não precisa se sentir abandonado. Mas é fundamental a gente entender que se a gente tem alguém que nos inspira como um crente, nós olhamos para aquela pessoa e, puxa, quando eu crescer eu queria ser um camarada temente a Deus como aquela pessoa. Um dia aconteceu uma situação muito ruim na nossa família. Eu vou contar para você porque é uma situação que me fez crescer bastante. O meu pai, um dia chamou dentro da nossa casa, um tio meu, porque um dos meus primos era usuário de drogas e ele estava começando a cometer delitos por conta disso. E o meu tio não sabia da história. Mas o meu pai sabia, ficou muito temeroso, chamou minha mãe, o que eu faço? Como é que a gente resolve isso? Vamos chamar ele aqui no almoço. Irmãos, foi inesquecível. É só eu falar que a imagem vem aqui, prontinha como um filme. Naquele dia, o meu pai começou a dizer, olha, seu filho está envolvido nisso, ele roubou isso, ele roubou aquilo também, ele vai ser preso. Quando meu pai acabou aquela frase, estávamos minha mãe, meu pai, eu e meu irmão na mesa, e meu tio pegou a nossa mesa e virou de cabeça para baixo. Toda a comida foi para o chão, e ele partiu para cima do meu pai para matá-lo. Eu vi isso dentro da minha cozinha. Naquele dia eu fiquei pensando assim, o que eu faço, né? O que eu faço? E o meu pai com toda tranquilidade dizia para o meu tio, cara, ele é meu filho, eu quero que ele fique bem. O final da história, hoje houve perdão, depois de 25 anos, e as coisas caminham relativamente bem, embora o meu primo esteja voltando para a prática de usuário de drogas, infelizmente, depois de tantos anos, veio para a igreja, mas se desviou, se afastou, e agora está de novo num caminho bem difícil.
Aconteceu um fenômeno comigo, porque como eu era criança, e o meu tio, eu encontrava ele muitas vezes, porque ele morava perto da gente, na minha família eu fui ensinado a dar bênção para o mais velho. Então eu chegava em qualquer lugar, eu encontro os meus tios e falo assim, benção tio, benção tia, benção pai, benção mãe, aquela coisa assim. Eu não sei se você foi ensinado assim, mas é assim na nossa família. E desde pequenininho eu sempre fui muito abusado, sempre tive palavra na ponta da língua. É o meu pecado, a minha personalidade. Todas as vezes que eu encontrava meu tio, eu fugia dele. Ele estava numa calçada, eu passava para outra. Até o dia que ele resolveu me enfrentar. E dizer assim, por que você não fala comigo? Eu falei, porque o Senhor não é digno de eu olhar nos olhos no Senhor. E ele falou assim, eu meto a mão na sua cara. E eu falei, vai receber outra. E ele chegou lá em casa e fez queixa para minha mãe. O seu filho não fala comigo, tal, aquela coisa toda. E aí a minha mãe me defendeu, coisa maravilhosa. Mãe, defenda seu filho. E a minha mãe não disse que eu estava certo, não, mas ela disse assim, o que ele fez é culpa sua. Porque se você não tivesse agido desse jeito, ele não estaria assim, revoltado com aquela coisa toda. Mas a maior lição foi a do meu pai. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse assim, você me viu bater no seu tio? Falei, não. Você me viu responder mal ao seu tio? Não. Então faço o mesmo. Irmãos, coisa difícil. Andei na rua, encontrava meu tio. Benção, tio. É isso. Mas por uma simples questão. Eu tinha um pai. Eu tinha alguém que me inspirava. Eu tinha alguém que me ensinava. Alguém que apontava para onde eu deveria seguir. Esse é o Eliseu. Ele está olhando, ele tem pai e tem mãe, irmãos. Ele despediu deles. Mas ele olha para Elias como um pai, como alguém que inspira. Ele olha para Elias e ele sabe o que deve fazer. Elias tocou o manto e tocou a água se abriu. Ele diz assim, Senhor, o Senhor conhece Elias, eu quero ser igual ao meu pai. Abra o caminho. E Eliseu faz as mesmas coisas que Elias faz, porque ele tem essa experiência de ter um pai que o ensine. Mas é claro que a gente precisa ter uma experiência própria. E eu queria pensar com você então de como é que amadurecemos. Mas antes de amadurecermos, como é que nós amadurecemos precocemente? Ou quase apodrecemos? Eu sou muito observador. Eu gosto de olhar as coisas e tirar lições. Não sou contemplativo ao ponto de ficar olhando passarinho, borboleta, essas coisas não. Mas de vez em quando eu gosto de ficar olhando a criação e tirar lições da criação para a minha vida. E eu sou muito fã de abacate. Se você um dia quiser me agradar, prepare um lanche na sua casa e faça vitamina de abacate. Bem docinha. Assim, não tem problema, não é diabetes. As minhocas agradecem. Bem docinha, aquela maravilha. Abacate é minha fruta favorita. E eu aprendi muita coisa de abacate. Primeiro que, quando você planta um abacateiro, demora 2 anos para dar uma fruta. Abacate, embora você conheça... Todo mundo aqui já viu um abacateiro? Pessoal que não teve infância aí? Tá. Isso. Okay. Pessoal que teve infância sabe o que é um abacateiro? Embora você encontre abacateiro no Rio de Janeiro, você sabia que a temperatura ideal para um abacateiro é entre 18 e 25 graus? No Brasil, onde que a gente tem 25 graus, irmãos? No Rio de Janeiro? Sim, no Rio de Janeiro. 25 graus é inverno. A gente não tem essa experiência. 25 graus para nós, carioca, começa a colocar casaco. A gente tem, aqui dentro 31 graus, diz ali o nosso termômetro relógio. Não precisa olhar para trás. E o abacate, ele só aguenta até 12 graus. Ou seja, quando as temperaturas são inferiores a 12 graus ou superiores a 25, acontece um fenômeno com o abacate que ele não chega ao tamanho ideal, nem à coloração ideal e nem ao sabor ideal. Dizem os entendidos que um abacate chega entre 15 a 20 centímetros e pode pesar até 1,5 kg. Não são os abacates que se encontram no sacolão. Mas simples, por quê? Porque as nossas condições não são favoráveis. Esse ano nós fomos viajar de férias, a primeira viagem que a gente fez foi na casa do
o seu Alcendino, meu estimado sogro, pai da Rosinha. E fui eu, Rosinha, minha estimada sogra, que aqui está, viu? Uma moral para minha sogra. E nós fomos lá, na porta da casa deles tem um pé de abacate. E os abacates estavam deste tamanhozinho, pequenininhos, pequenininhos. E eu, como sou fã de abacate, falei assim, puxa, vamos fazer uma vitamina de abacate. Fui lá, apertei os abacates, duro igual um coco. E ele disse para mim assim, está maduro. Eu falei, como pode? Não pode, está duro. E abacate que não está no ponto fica sem gosto. Não serve para nada, é horrível, eu não gosto. Eu perguntei para meu sogro, por que os abacates estão assim? Ele me deu uma resposta simples. Este ano fez muito sol, o abacateiro não resistiu. Produziu frutos muito pequenos, não choveu o suficiente, não tinha água na terra. Então o abacate não cresceu. Irmãos, aquilo para mim foi como uma lição de vida, como eu estivesse aos pés do mestre. Exagerei um pouquinho agora. Mas é assim, simples. Às vezes nós somos submetidos a temperatura e pressão que não são naturais. E que fazem com que a gente fique mais duro ou com cara de maduro, mas no fundo, a gente não cresceu o que tinha para crescer. E a gente não desenvolveu o sabor que devia desenvolver. E quando você olha isso no texto bíblico, isso é fantástico. Isaías capítulo 5, tem um poema que eu amo, né? Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado produziu uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, criou nela no meio dela um lagar, construiu uma torre, e ele esperava que desse uvas boas, mas quando foi colher, tinha uvas bravas. O que são uvas bravas? Aquela uva que você quer comer e espera que ela está docinha, quando você põe na boca, azeda, ruim. Você fala assim, o que eu vou fazer com isso? E a pergunta de Isaías, agora o que eu vou fazer se produziu uvas ruins? A lição para a minha vida é que às vezes a gente acha que amadurece por conta das circunstâncias. Mas será que a gente amadurece mesmo? Será que a gente só não desenvolve cascas? Será que a gente só não antecipa? Se Deus criou um abacateiro e disse que só dá abacate 2 anos, eu posso esperar que um abacate produza abacate em 1 ano? Eu encho ele de hormônio, encho ele de um monte de coisas, espero que ele produza abacate, mas vai ser um abacate nas condições normais? É óbvio que não. É óbvio que não. Qual é a lição disso para a minha vida? É simples. Os problemas e as situações fazem com que a gente crie um monte de situações, de proteções na nossa vida, e nós temos adolescentes que são verdadeiros velhos. Não pensam como adolescentes. Estão com vida sexual ativa, aos 12, 13, 14 anos. Quando é que a vida sexual de alguém deve começar? Depois do casamento. Seja com 23, como eu casei, ou com 30, ou com 40, mas não interessa. Mas o que se diz lá fora? A pressão em cima desses adolescentes é tão grande, que diz para ele assim, tem uma vida sexual que você vai se descobrir homem. E ele descobre que ele agora é um adolescente homem. Mas o que ele tem de homem com 15 anos? Nada. Nada. Desculpa quem tem 15 anos. Mas é sério, tem coisas que a gente só descobre com a idade. Deus fez cada dia com 24 horas, porque as 24 horas são importantes. Quando a gente antecipa as horas, a gente acha que está fazendo bem. Bem para quem? Quando eu olho para a minha história de vida, tudo que eu fiz foi maravilhoso, irmãos, tocar no coral, desenvolver e tal, mas eu recebi uma carga de responsabilidade, uma pressão dentro de casa, que há algumas semanas atrás eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho uma queixa para a senhora como mãe. É porque eu nunca pude brigar com meu irmão. Porque a minha mãe sempre virou para mim e disse assim, você é o mais pacífico dentro de casa, então tente compreender seu irmão. É um peso enorme. Porque o que todo adolescente faz? Às vezes as crianças fazem um barulhinho dentro da igreja, qual é a atitude dos pais? Shhh, quieto. Vou te meter o chinelo. Rapaz, aí o filho cresce, detesta a igreja.
Aí chega a mesma mãe, irmãos, vamos orar. Meu filho não quer vir para a igreja. Cara, isso aqui é a cadeira da tortura para o seu filho. Ele senta, se ameaça ele o tempo todo. Deixa o moleque um pouquinho, ninguém vai incomodar. Nós somos maduros, não somos? Se está incomodando muito, tem um berçário aqui atrás, leva ele para cá. Tem uma televisãozinha, na televisãozinha passa eu mesmo, está tudo certo. Mas leva ele para cá para trás. O detalhe é como é que a gente ensina os nossos filhos, o que a gente quer. Será que a gente não está exigindo deles um amadurecimento precoce? Será que eu não estou jogando responsabilidade sobre os meus filhos? Tudo tem um tempo. E a gente precisa respeitar esse tempo. Eu olho assim, eu adoro ver o envolvimento dos nossos adolescentes aqui, os adolescentes e jovens. Mas são adolescentes e jovens. Eu preciso entender que eles precisam de adultos maduros que deem suporte para eles. Onde estão os adultos maduros? Você que é adulto maduro, você já olhou para a igreja e viu assim, há um jovem, um adolescente, pode ter pai, ter mãe, pode não ter pai nem mãe, você olha para ele e diz assim, eu quero ajudar ele, eu quero orientá-lo, eu quero ajudá-lo. Ele às vezes vem com uma roupa que não deveria vir, não manda ele mudar de roupa não, compre uma muda de roupa nova para ele, compre um tênis da Nike, compre um chinelo Kenner. É outra moda? Eu estou em 1990, né? Havaiana? Ai, vocês são pobres. Cheiro Kenner. Ai, coisa brega. A lição que eu tive para mim é essa. Quero que você repita comigo essa frase entre aspas aí. Maturidade não é aprender rápido, mas aprender sempre. Você é alguém maduro? Ser maduro significa que eu cheguei hoje à igreja e eu estou perguntando para Deus, Senhor, o que eu preciso aprender? Isso é maturidade. Imaturo é aquele camarada que já acha que já chegou no final e diz assim, eu não tenho mais o que aprender, eu agora só estou esperando Jesus me chamar, Jesus voltar. Mas o único olhar dele é para Jesus, mas não para seguir Jesus, é para encontrar com Jesus. Isso acontece com gente com 10, 20, 30 anos, com 100. Acontece em todas as fases. Porque essas pessoas entendem que não podem mais aprender com esse Deus. Crentes maduros sempre aprendem, sempre renovam o pensamento, sempre estão dispostos a caminhar um pouco mais e a entender o que passa na cabeça dessa juventude, o que passa na cabeça das outras pessoas. O problema é que quem deveria ser maduro acaba exigindo de quem não é maduro que seja maduro, mas os maduros não se aproximam dos imaturos para ensiná-los a serem maduros. É muito comum os velhos condenarem os jovens. Você é maduro. Você sabe o que tem do outro lado depois dos 50. Você sabe o que tem depois dos 40. Você sabe o que tem depois. Você conhece, você está vivendo essa fase de vida. Olha para aquele que está lá com 10, com 15, com 20 anos, olha para ele, ore por ele, tente ajudá-lo, aproxime-se dele, seja o Elias que acompanha o Eliseu, que ensina a ser profeta, que ensina a ser discípulo do Senhor Jesus. Essa é a característica do discipulado. Quero então concluir dizendo que nós estamos aqui numa caminhada. Caminhada é sinal de maturidade. Eu não sou... Tem gente muito mais madura que eu, e eu, graças a Deus por isso. A experiência de estar num conselho da igreja é muito interessante, irmãos. As pessoas ouvem um monte de bobagem a respeito do conselho da igreja, tudo mentira. Só sabe quem já sentou lá. E a experiência do conselho da igreja, sabe o que é interessante? É porque nós temos formas de ver as coisas diferentes. E o grau de maturidade é quando eu consigo sair da minha posição entendendo que a posição do outro é melhor do que a minha, e não há nenhum problema com isso. Eu não estou lá para defender posições ou opiniões, eu estou lá para aprender com os meus irmãos. Se eu saio dali para lá, é saudável. Eu sou maduro para dar o braço a torcer. Um dos sinais de maturidade, que foi uma coisa que sempre esteve presente comigo de forma muito forte, principalmente quando você está no seminário, é que você quer sair do seminário e você quer que as coisas aconteçam em uma semana. Uma semana. E Deus é tão sábio, que Ele vai frustrando
as suas expectativas e as coisas não vão acontecendo. Vai demorando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, já se vão 8 anos. Algumas coisas ficaram para trás, outras aconteceram de forma diferente. E você vai desacelerando e você vai entendendo que a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. A gente tem crentes aqui que são verdadeiros, como é que é o nome do cara? Usain Bolt? É isso? Acertei, né? Que é aquele crente que quer chegar ali. Ele vai chegar. 2 segundos, ele vai chegar. E ele parte. Vida cristã não é corrida de 100 metros rasos, é caminhada. E quem caminha está disposto a caminhar bastante tempo. E a gente precisa entender isso. Um dos sinais da maturidade é essa minha predisposição a caminhar. Quanto tempo? O tempo que Deus colocar na minha vida. Quanto tempo Deus colocou aí com a sua esposa? Sei lá, 20, 30, 60 anos, 70 anos. Amém por isso, aprenda a caminhar com ela, aprenda a caminhar com ele. Quantos anos você vai ter um filho do seu lado? Sei lá, 40 anos, 50 anos, caminhe com ele. Quanto tempo você vai caminhar na igreja? Não sei, mas queira caminhar. Isso é sinal de maturidade. Nós vamos cantar uma música agora, se chama Amigo de Deus. E eu tenho um desafio prático diante disso aqui. Enquanto o pessoal do louvor vem à frente, eu vou explicar esse desafio. Todo domingo antes do culto, a gente reúne o pessoal do louvor e a gente lê o texto que vai acontecer aqui no culto, da mensagem, e a gente fala algumas coisas. E o mesmo desafio que eu coloquei para eles, eu queria colocar para você nessa noite. Eu queria que você respondesse para você mesmo se existe um Elias na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Tem alguém que te inspira a ser um crente, que você olha e diz assim, quando eu crescer eu quero ser como ele. Tem alguém na sua vida que está caminhando com você, te ensinando como ser um discípulo do Senhor Jesus? Você tem essa pessoa? Eu quero que você responda para você. Primeira coisa. Se a sua resposta for sim, você precisa se encontrar com essa pessoa regularmente, para orar com ela, para ouvir, para aprender. Ter essa pessoa significa caminhada. Se você não tem, eu queria que você orasse e pedisse a Deus, Senhor, eu preciso de alguém para me ensinar a caminhar. Mas eu queria que você fizesse outra oração, você que olha para você e percebe assim, eu sou um crente maduro. A pergunta é, você tem algum Eliseu do seu lado? Você tem alguém do seu lado que você está ensinando? Pergunta simples. Tudo que você aprendeu, está fazendo o que com esse conhecimento? Você é maduro para quê? Para que queremos chegar à maturidade se não for para ajudar aqueles que são imaturos ainda? Então, se você já está na posição de maduro, embora eu entenda que é extremamente necessário você continuar com alguém que você recebe conselhos, porque isso não tem nada a ver, ser humilde diante de alguém que é mais experiente é maturidade. Eu entendo que é fundamental que você tenha um Eliseu. Então, eu queria que você fizesse 2 orações. Primeiro, pedindo por um Elias. Segundo, pedindo por um Eliseu. Às vezes os projetos morrem. Sabe por quê? Porque nós não fazemos o nosso dever de casa. Nós precisamos deixar pessoas nos nossos lugares. Deus nos chama para isso. Deus chamou Elias e disse assim, prepara o rapazinho lá, porque ele vai ficar no seu lugar. E Deus fala nome, endereço e aponta para a pessoa certinha. Convite para você que está aqui nesta noite, não conhece o Evangelho ainda, não tem experiência, procure o pastor para dizer assim, pastor, eu quero dizer, e eu vou apontar um discipulador para você. Quem já fez isso já tem experiência, e é boa. Hoje a Ingrid de manhã foi recebida, e como é bom ver que a Rivânia foi sua mãe na fé, está lá sentada do ladinho, lá, sem combinar. Ela é, isso, não foi não, exatamente, ela é, isso. Mas assim como nós vamos ter filhos na fé. Mas se isso não for intencional no nosso coração, a gente passa a vida toda sem preparar um Eliseu. Um Eliseu. Queria que você cantasse então essa música, Não Existe Nada Melhor Ser Amigo de Deus.
E eu queria que você orasse, pedisse a Deus: Senhor, quem o Senhor está colocando diante de mim para me ensinar e para que eu ensine. Faça desta música a inspiração necessária para essa oração. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Quero orar com você e orar por você. Eu quero destacar alguns motivos